galera! A aula de hoje é sobre scanning, outra estratégia de leitura. Bora começar? Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre scanning, que é uma estratégia de leitura que consiste em correr rapidamente os olhos pelo texto para localizar uma informação específica. Vamos dar uma olhada no método do scanning. Número 1. Identifique o objetivo da leitura. Leia a questão. Número 2. Observe elementos do texto, layout, figuras, ícones e identifique o gênero do texto, fiction ou non-fiction. Falamos sobre isso na aula sobre skimming. Número 3. Use o conhecimento prévio, palavras cognatas e conhecidas. Então, sempre dá aquela olhada geral para ver se algumas palavras são mais familiares. 4. Procure palavras-chave, informações específicas, datas, dados estatísticos. 5. Procure parte do texto com a informação que você precisa. E 6. Ao encontrar a informação que buscava, sublinhe, circule ou faça anotações e ignore o restante do texto. Hoje nós vamos dar uma olhadinha no website da Arup. Para começar, nós vamos observar a página e ela tem alguns videozinhos. Eu vou clicar. E eu percebo que tem alguns vídeos com construções. Nesse último vídeo, eu leio o título. Scotland's largest infrastructure project for a generation. Scotland é Escócia. Infrastructure project é um projeto de infraestrutura. Então, eu acredito que a Arup é alguma empresa que trabalha com infraestrutura. Agora que eu já dei uma olhada no website, eu vou direto para a pergunta. A pergunta é: o que é a Arup? Provavelmente essa informação eu vou encontrar na aba sobre a empresa. Vamos lá? Lá em cima no menu, eu tenho a aba Our Firm, que é sobre a empresa. Ao clicar nessa aba, eu tenho uma foto com 3 pessoas e vou descer e encontrar um texto. Arup is an independent firm of designers, planners, engineers, consultants, and technical specialists working across every aspect of today's built environment. A Arup é uma firma independente de designers, planejadores, engenheiros, consultores e especialistas técnicos. Agora que eu tenho essa informação, vou voltar lá na minha pergunta. Vamos dar uma olhada na nossa questão. O que é a Arup? Nas informações que nós lemos, não havia nada sobre recrutamento e seleção. Não é exatamente uma empresa de recrutamento e seleção. Também não havia nada sobre cursos de capacitação de designers, engenheiros e arquitetos. A próxima opção é uma empresa de soluções de construção composta por designers, engenheiros, arquitetos e pessoas de planejamento. Mais próxima. E por último, um site de propaganda que tem como público-alvo designers, engenheiros, arquitetos, pessoas de planejamento. Não é exatamente propaganda, porque é uma empresa que oferece soluções de infraestrutura. Então, a resposta correta é a terceira. Vamos olhar a segunda pergunta. Qual é a expertise da Arup? Voltamos ao website da Arup. No menu, a primeira opção é o Expertise. Vamos clicar nela. Aqui temos uma imagem, temos um título, Your Ambition, Our Creativity. E vamos explorar um pouco mais abaixo. Explore Services. Vamos explorar os serviços. Nós temos Buildings, Advisory Services, Infrastructure, Planning, Technical Consulting. Infrastructure é infraestrutura. Planning é planejamento.
Technical Consulting é consultoria técnica. Buildings e Advisory Services são palavras que provavelmente vamos precisar olhar no dicionário. Buildings são prédios. Advisory Services também são serviços de consultoria. Vamos voltar à pergunta? Qual é a expertise da Arup? A Arup é especializada em serviços de construção, serviços de consultoria, infraestrutura, planejamento e consultoria técnica. Foi exatamente o que nós vimos lá naquela página. Mas vou dar uma olhadinha nas outras. A Arup é especializada em serviços de treinamento e capacitação, não vimos isso. A Arup é especializada em serviços de construção, projetos e carreiras, não é isso. E por último, a Arup é especializada em criatividade, cultura e arte, também não é. A resposta correta é realmente a primeira. Vamos à questão número 3. Quais serviços na área de planejamento que a Arup oferece? Vamos buscar essa informação lá no website. Voltando à página da Arup, nós encontramos a aba Planning. Na aba Planning, encontramos uma lista de serviços: Environmental Consulting, Economic Planning, Flood Risk Management, International Development, Landscape Architecture, Master Planning and Urban Design. Vamos dar uma olhada nas palavras que estamos familiarizados. Por exemplo, Consulting, que já sabemos que é consultoria. Se você não está familiarizado com a palavra Environmental, o ideal é buscar no dicionário. Environment significa meio ambiente. Environmental seria consultoria ambiental. Economic Planning é planejamento econômico. Flood também é uma palavra nova. É uma palavra que necessita busca no dicionário. Flood significa inundações, ou seja, gerenciamento de risco de inundações. International Development é desenvolvimento internacional. Landscape Architecture é arquitetura paisagística. E por fim, nós temos Master Planning and Urban Design, que seria o design urbano e o planejamento em geral. Mas não acaba por aí. Se eu descer mais um pouco, eu tenho Planning Policy Advice, Resilience, Security and Risk, Smart Cities, Smart Mobility, Town Planning. Então, ele fala sobre mobilidade, cidades inteligentes. Então, eu concluo que o planejamento envolve todos os aspectos do desenvolvimento de uma cidade. Vou voltar na minha questão. Quais serviços na área de planejamento que a Arup oferece? Serviços na área de design de interiores? Não fala nada sobre design de interiores. Serviços de consultoria financeira, planos financeiros para recuperação de empresas, planejamento estratégico de risco e políticas de desenvolvimento? Nós não vimos nada sobre recuperação de empresas, nem consultoria financeira. Serviços de arte e cultura para a indústria de forma geral? Não fala sobre arte e cultura. Serviços de consultoria ambiental, planejamento econômico, gerenciamento de risco de inundação, desenvolvimento internacional, planejamento em design urbano e políticas de desenvolvimento? Essa é a resposta correta. Até a próxima aula. Nos vemos por aqui. Até mais!